Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. E vou te contar uma coisa, viu? Nessa época de pandemia, nunca se falou tanto da importância do SUS, o Sistema Único de Saúde. E eu diria, graças a Deus, que ainda temos o SUS, não é? Mas por causa do medo, de repente, até quem estava desempregado deu algum jeito, se tinha alguma economia, quer dizer, fez das tripas coração para conseguir contratar um plano de saúde. Mas o problema não é esse, não é? Porque mesmo com plano de saúde, é um problema. Às vezes você tem o plano de saúde e ainda assim você não consegue os seus direitos. Ou você não leu bem o contrato, ou está até no contrato e o plano não faz isso. Bom, eu estou recebendo aqui no programa o Dr. Elton Fernandes. Tudo bem, Dr. Elton? Prazer imenso. Prazer é meu. Ele é advogado, especialista em saúde. E nós temos pouquíssimos no Brasil, na verdade. Tem muito poucos. Nós estamos formando muita gente na pós-graduação. Tem uma pós-graduação em São Paulo. Sei que vai ter uma outra em Recife, que já está em curso. E muito profissional agora vindo para a área. Bom, e a gente às vezes nem sabe, também não faz valer os nossos direitos. Você falou antes do nosso intervalo que a maior reclamação em planos de saúde é com abuso de preço. É reajuste abusivo, sem dúvida nenhuma. Está todo mundo insatisfeito. Quem está pagando um reajuste anual está achando que está muito caro, porque a inflação estava muito baixa até então e o reajuste muito alto. E as pessoas que vão envelhecendo também, que vão chegando numa idade 59 anos, que é jovem ainda, estão pagando um absurdo, porque a ANS permite reajustes muito abusivos. Tá. Agora, e o aumento? Porque o que dá medo é isso. Você envelhece, você não fica com medo de envelhecer, você fica com medo que a prestação vai aumentar, né? Você fala, você nem pensa no bolo, na coxinha, você fala, ai meu Deus, o plano vai subir, vai subir. Quanto mais velho, mais paga. Agora, de um modo geral, o reajuste desse ano como ficou? Esse ano foi suspenso, eu vou chamar do seguinte, foi prorrogado para 2021. É mesmo? Porque assim, o que aconteceu? Esse ano não ocorreu o reajuste, o que ia ocorrer, tiraram. E aí vai ocorrer em 2021. E por que tiraram? Por conta da pandemia, as pessoas perderam muita renda, mas veja só o que aconteceu. Em 2021, a partir de janeiro, as pessoas vão pagar não apenas o reajuste, mas também aquilo que elas não pagaram nesse período. Quer dizer, é um presente grego, porque não é que o reajuste foi excluído. Ele foi prorrogado. Prorrogado, essa é a melhor palavra. Bom, nós contamos nas redes sociais que você estaria aqui e temos perguntas aí do nosso público. Pode colocar na tela, por favor? Vamos ver a primeira, quem vem aí para te fazer perguntas. Que, aliás, tem muitas dúvidas a respeito desse assunto, então, é uma atrás da outra. Pode colocar para mim, por favor. Olá, sou a Aline. Oi, Aline. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Só que o SUS, ele fornece a fórmula até 2 anos de idade. E eu gostaria de saber se é possível a Justiça conseguir fazer com que o Estado libere essa forma após os 2 anos de idade. Olá, Aline, bom dia para você, obrigado pela participação. É possível? Excelente pergunta, plenamente possível. Tem milhares de pessoas no Brasil sofrendo com isso. A Justiça tem dito o seguinte, alguns critérios que a gente tem que ter em mente. Se a família, depois dos 2 anos de idade, não tem condições de comprar, porque até os 2 anos... Mas o que determina condições? É subjetivo, um juiz vai ter que avaliar isso. A questão é o seguinte... Como falta muita coisa nesse país para muita gente, o que a Justiça não quer é que pessoas muito ricas se valham do SUS para ter um benefício. Nem é justo, né? Nem seria razoável. Então, assim, não tendo condição de comprar, é possível entrar com ação judicial. O que precisa? Relatório médico, justificando a razão pela qual a criança precisa continuar e provar na Justiça que não tem condições de fazer o pagamento com tranquilidade. Agora, doutor, como se entra na Justiça num caso como esse? Às vezes a pessoa também não tem dinheiro para constituir um advogado. Pergunta ótima. Vamos lá. Quem não tem dinheiro para contratar advogado pode recorrer à Defensoria Pública. A Defensoria Pública são advogados pagos pelo contribuinte. Então, assim, quem é a Defensoria Pública? São advogados pagos pelos contribuintes que tem em cada estado. Às vezes, na sua cidade tem, em cada estado tem uma Defensoria Pública. Em São Paulo, por exemplo, até a OAB faz indicação quando a pessoa não tem condições de pagar. De graça? De graça. Vamos à próxima, então. Vamos ver o que estão querendo saber aí.
Ah, tá. Após 1 ano de espera por um exame, o mesmo... Ficou bonitinha essa arte, hein? Parabéns para quem fez, eu gostei muito. E umas letronas, que é bom para apresentadora, viu, doutor? Após 1 ano de espera por exame, o mesmo foi marcado em tempos de pandemia. Eu me recusei a fazer. Porém, agora não consigo remarcar. Só você? Onde estão os outros? Ô, meu amor, Nilza, é aqui de São Paulo... Tá todo mundo nessa situação. O que pode ser feito, doutor? Nilza fez uma pergunta ótima, porque a Agência Nacional de Saúde, a ANS, tem uma responsabilidade. Eu, mesmo como advogado, o que eu digo sempre é o seguinte, não precisa sair contratando advogado. Pode fazer uma denúncia para a Agência Nacional de Saúde. Faz uma denúncia na ANS. Como eu faço a denúncia na ANS? 2 formas muito simples. Entro no site ans.gov.br. E diz que resolve, né? Resolve. Denúncia lá, resolve rápido. Resolve. Às vezes você fala, mas será que vai resolver? Resolve, gente. A gente tem que exercer o direito de cidadão que nós temos, Denúncia para a ANS ou ligar. Tá. Uma das 2 coisas. E no site é só entrar? Faz um cadastrinho da pessoa que vai fazer a denúncia e reclama para a ANS. Na hora, a operadora de saúde recebeu uma cópia disso e, às vezes, no mesmo dia, eu já vi casos dela ligar para resolver a questão. Hoje recebendo o doutor Elton Fernandes, que é advogado especialista em direito de saúde ou à saúde. Deixa eu ver quem é você, fala aí. Alexandre Pari. Após passar por uma consulta, me dirigi até o posto de saúde da minha região, né? E ao chegar no local, fui informado que essa medicação não estava disponível no referido posto, né? E ao verificar, após consulta, eu vi que esse remédio, o valor é muito alto, fora dos meus orçamentos, né? Eu gostaria de saber como eu faço para poder conseguir essa medicação do Estado. Muito obrigado. Alexandre. Tá bom. Vamos perguntar aqui para o doutor. Muito bem, pergunta ótima. Todo mundo tem 3 requisitos para cumprir para que eu possa processar o Estado. Quem é o Estado? Prefeitura, governo federal, governo estadual. Qualquer um dos 3 é responsável? Qualquer um dos 3 tem responsabilidade. O Alexandre está dizendo, fui no posto de saúde e não tenho o remédio que eu preciso. Sim. O que faço eu agora? Bom, eu tenho que ter, primeiro, esse remédio que o Alexandre precisa tem que ter registro na Anvisa. Prioritariamente registro na Anvisa. Certo. Segundo ponto, relatório. Alexandre vai no médico, vai pedir um relatório dizendo o seguinte, doutor, escreva o porquê que este medicamento, e só este medicamento, é essencial ao meu caso. Tá. O porquê que não há outro remédio. Sempre a palavra do médico, Sempre né? a palavra do médico, é muito importante. E o terceiro requisito, que o Alexandre já disse, que é, ele não tem condições de pagar. Se eu tenho condições de pagar por um remédio, é assim, vamos entender assim, se está na lista do SUS, qualquer pessoa pode ir lá. Qualquer pessoa pode ir lá e retirar o remédio. Se não está na lista do SUS, então eu posso processar o SUS para conseguir essa medicação. Ah, tá. Agora, estando na lista, qualquer é mais pessoa fácil, tem funciona direito. no Brasil? Sim, funciona. Agora, doutor, como que a pessoa fica sabendo se o remédio está lá na lista ou não? Tem uma lista pública de medicamentos que está lá no site do Ministério da Saúde. Tá. Essa lista é periodicamente atualizada. Evidentemente, ela não contempla, muitas vezes, uma série de medicamentos que a população usa. Consulta pela internet. Consulta pela internet. Vamos à próxima pergunta. Por quanto tempo eu ainda posso utilizar o convênio após parar de pagar? Gostei dessa, hein? Ana Lúcia, Niterói. Rio de Janeiro, Adoro, querido. Obrigado pela audiência. Vamos lá, Ana Lúcia, é o seguinte, minha primeira preocupação é avise seu plano de saúde quando você quiser cancelar, porque o plano de saúde fica ativo por 60 dias. Se eu simplesmente deixar de pagar mensalidade, eu ainda ficarei ativo com o meu plano de saúde 60 dias. Depois de 60 dias é cancelado. Então, assim, como ficou o serviço à minha disposição, o plano pode vir cobrar e falar o seguinte, olha, você pode não ter utilizado, Ana, mas o serviço estava à sua disposição. Vamos colocar mais uma na tela, Gabriel, vai? Vamos lá, ajudar esse público aí, tem muitas perguntas, mas o doutor vai estar aqui periodicamente. Só pergunta boa. O negócio é o seguinte, tem que processar. Tem que processar. Não é verdade? Tem que exercer Exatamente. E é isso, o seu direito. Não consigo contratar um advogado, defensoria pública, vai na OAB, pede ajuda. Tem advogado de graça para o povo. Graça. Isso é que é importante falar. E é seu direito, você paga, você tem direito. E outra, você paga impostos, você também tem direito a reclamar do SUS quando ele não funciona. Se eu me acidentar em via pública, aliás, é a coisa mais fácil de acontecer, né? Porque como tem buraco, não tem, gente?
Pelo amor de Deus. Olha, mulher então que usa salto ou tá com carrinho de bebê ou cadeirante sofre nesse país. E eu acho que é na maioria das cidades. Se eu me acidentar em via pública, eu tenho direito à indenização? E quem deve me indenizar? Sim. É a pergunta do Jorge de Uberlândia, lá das Minas Gerais. Maravilha. Jorge, tem toda... A prefeitura tem toda a habilidade por isso. É da prefeitura, e aí vamos ficar atento na eleição que vem, porque é função do prefeito zelar por esse espaço, pelas calçadas, pelas vias públicas, é função do prefeito zelar por isso. Me acidentei numa via pública, supondo, por exemplo, como você disse, eu estava ali, me acidentei, tropecei, tinha um buraco, aconteceu alguma coisa assim. Prefeitura, vou processar o município para que o município faça a indenização a essa pessoa, tá? Ok. Daqui a pouquinho eu quero uma opinião sua sobre o que aconteceu no Maranhão. E que vira e mexe acontece por aí, né? Um incidente. Porque na última sexta-feira, dia 2 de outubro, bom, isso foi noticiado, as TVs de todo o país mostraram cenas de um acidente, um incidente que aconteceu num supermercado lá do Maranhão. Vamos relembrar aqui o que houve. A noite da última sexta-feira foi de pânico em São Luís. Um grave acidente com desabamento de prateleiras com toneladas de mercadorias de um supermercado caíram no efeito dominó sobre clientes e funcionários. O acidente aconteceu por volta das 21h15 na Curva do 90, no bairro Vinhais, na capital maranhense. Acidente agora, caiu tudo aqui no mix. A direção da rede de supermercados entrou em contato com as autoridades. Logo em seguida, o governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e agentes de trânsito. Os trabalhos das equipes de socorro atravessaram a madrugada, tentando retirar as mercadorias e encontrar possíveis vítimas. Uma funcionária, identificada como Elane Rodrigues, de 19 anos, que foi promovida recentemente, morreu na hora. A empresa divulgou nota lamentando o acidente e que vai providenciar todas as medidas necessárias para atender as vítimas. Segundo informações, o acidente foi provocado pelo choque de uma das empilhadeiras com as prateleiras. Que judiação, né? Uma moça tão bonita, fora os que ficaram machucados, mas perdeu a vida. Você cria uma filha com tanto carinho, com tanto amor e perdeu uma vida assim, às vezes por negligência mesmo. Agora, o que eu queria saber, isso infelizmente vira e mexe acontece. Quem se acidenta dessa maneira tem direitos especiais? Por exemplo, pode cobrar? Pode. Alguém, é o supermercado, a pessoa entra com ação contra quem? Pode. Vamos lá, vamos pensar na família da vítima fatal, né? A família da vítima fatal, todas as pessoas que circundavam ela podem processar o supermercado no caso. Porque como ele assim tem todas as pessoas? Todos, Pai, mãe, irmão? Mãe, irmão, até avô já é admitido. É assim, as pessoas mais próximas, nenhuma dúvida de que podem entrar com Quer dizer, não é que todas vão processar e vão ganhar. Qualquer uma delas pode? Pode, qualquer uma delas pode. A justiça vai tentar analisar qual é o seu grau de sofrimento e quanto isso te abalou. Até do ponto de vista econômico, porque note o seguinte, uma vítima fatal, uma jovem, ela tem 19 anos, não tem filho às vezes, não tem problema, mas às vezes os pais dependem economicamente dela. Então, o supermercado, no caso, o réu dessa ação, pode ser condenado, inclusive, a pagar pensão mensal vitalícia a esses pais. Ok, tá? E quem se machucou e também quem pode. se machucou também pode fazer isso. Então, desde os cuidados médicos, e os cuidados médicos para sempre, se for o caso. Eu vou precisar de uma prótese, eu vou precisar de alguma coisa assim. Tudo, até dano moral, também é cabível num caso como esse. Bom, eu queria agradecer a participação do Dr. Elton Fernandes aqui em nosso programa, advogado, especialista em saúde. Saiba que existe, né? Não são muitos, mas isso no direito brasileiro, para você se fazer valer mesmo disso e lutar pelos seus direitos. E não tem dinheiro para constituir um advogado, tem advogado de graça, tem defensoria pública em toda a cidade, praticamente, em todos os lugares, para você fazer valer os seus direitos. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, sorte, muito obrigado por estar aqui.